strong. Sejam muito bem-vindos, Marco falando. Essa é a nossa primeira parada na Oceania. E dos clubes que conversamos até agora, esse talvez seja o menos conhecido, mas não menos interessante. O escolhido de hoje é o Adelaide City. O Adelaide City Football Club é um clube de futebol da cidade de Adelaide, que é a capital cosmopolita do estado de South Australia, bem ao sul do país. O clube foi fundado em 1946 por imigrantes italianos, que inicialmente deram o nome de Juventus para o clube e colocaram as famosas listras pretas e brancas do clube italiano. Porém, a Federação de Futebol Australiana determinou que só poderia ter um time jogando de preto e branco, e o Port Adelaide já usava essas cores. E como é o clube mais antigo, então teve a preferência. Dessa forma, o Adelaide, que ainda se chamava Juventus, teve que usar uma faixa azul marinho e um J branco na frente, e a permissão para poder usar o preto e o branco só veio em 1949. Em 1953, o time consegue chegar ao seu primeiro título da liga, e não parou mais. Nos anos 50 foram mais 5 troféus, incluindo 4 seguidos entre 56 e 59. Outros 3 títulos foram conquistados nos anos 60, e mais 3 de 70 até 76. O Adelaide se torna membro fundador da NSL, National Soccer League, que tinha como plano ser uma liga mais abrangente e mais democrática no território da Austrália. E apenas em 1986 o Adelaide consegue seu primeiro título da NSL. Em 1987 houve a primeira edição da Copa dos Campeões da Oceania e foi disputada pelos 9 clubes campeões nacionais em 1986, sendo eles o Adelaide City da Austrália, o Mount Wellington da Nova Zelândia, o Ba das Ilhas Fiji, o St. Louis da Nova Caledônia, Koror de Palau, que na época era como se fosse uma seleção de Palau. Hoje em dia Palau não é mais associada nem da Oceania e nem da FIFA. O Gúria de Papua Nova Guiné, o Rangers das Ilhas Salomão, os Jeontarritians do Tahiti e o Tafea de Vanuatu. Na época, a Austrália ainda era afiliada da Associação de Futebol da Oceania e era de longe o país mais rico e naturalmente com os melhores clubes. Com isso, o regulamento dessa primeira Copa dos Campeões já dava a vaga na final diretamente para o representante da Austrália, nesse caso o Adelaide City. Conforme o torneio vai acontecendo, o Mount Wellington da Nova Zelândia chega à final. O jogo ocorre em 15 de março em Adelaide mesmo. O jogo difícil termina em 1-1, e nos pênaltis o Adelaide vence por 4-1 e se torna o primeiro campeão da Oceania. Nacionalmente as conquistas continuaram a vir. O treinador histórico Zoran Matić ainda seguiu no clube conquistando a NSL em 92 e 94. O clube também alcançou o recorde de participações em finais consecutivas, tendo conseguido por 11 anos, entre 90 e 2001. Infelizmente a NSL veio caindo ano após ano, e em 2004 o Adelaide saiu da liga e foi se concentrar em refazer a estrutura do clube. Em 2006 a cidade de Adelaide completou 60 anos de vida, e o ano do Adelaide City também foi muito bom, levantando diversos troféus no ano, a Ria Cup, a Knockout Federation Cup e a Best Super League, completando a temporada invicta. Aí você, jogador de FIFA, deve estar se perguntando o porquê de nunca ter visto o Adelaide City na Liga Australiana lá no FIFA. Como eu comentei anteriormente, a NSL foi caindo até entrar em colapso, junto com a vontade da Football Federation da Austrália de criar uma nova liga por 2 motivos principais: evitar a concentração de clubes em apenas uma cidade e cortar a ligação entre os times e os grupos de imigrantes que fundaram os clubes, o que era bem comum nos times da NSL. Como a gente viu, o Adelaide foi totalmente inspirado na Juventus da Itália. De início, o plano era criar clubes nas cidades de Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide, Newcastle, Central Coast e uma da Nova Zelândia. Então, de certa forma, o futebol na Austrália começou a ficar semelhante ao futebol nos Estados Unidos, tendo uma liga principal, no caso americano a MLS, e no caso australiano a A-League, que essa sim você conhece no FIFA. Sem o sistema de rebaixamento,
mas também coexistindo com outras ligas profissionais dentro do país. Vamos tentar entender isso melhor. A Austrália é um país gigantesco, quase do tamanho do Brasil, e possui 6 estados: a Austrália Ocidental, Território do Norte, a Austrália Meridional, Queensland, Nova Gales do Sul, Vitória e Tasmânia. A A-League é a principal liga profissional do país, como a gente viu, e abaixo dela existem as National Premier Leagues, que são como se fosse um segundo nível de futebol no país. São 90 times divididos em 8 divisões estaduais. Essas divisões estaduais são como se fossem as nossas federações estaduais aqui no Brasil. São eles: a Capital Football, a Football South Australia, que é onde o Adelaide City joga hoje em dia, a Football Tasmania, a Football Northern Territory, a Football NSW, a Football Queensland, a Football Victoria, a Football West. Abaixo das National Premier Leagues tem as State League Soccer, que são para clubes menores que estão fora das National Premier Leagues. Ainda existem as District Soccer, que são ligas semi-profissionais para os demais times do país. O primeiro estádio do clube foi o Olympic Sports Field, que tem capacidade para 5.000 pessoas e hoje é utilizado para partidas de cricket. Depois foi jogar no Hinds Marsh Stadium, que hoje em dia é a casa do Adelaide United, da A-League, e tem capacidade para 16.500 pessoas. O estádio que o Adelaide vem usando desde 2004 é o Adelaide City Park, que fica em Oakden, subúrbio de Adelaide, e tem capacidade para 5.500 pessoas. Nas redes sociais do clube, a que mais se destaca é o Facebook, com 5.700 curtidas. Depois o Instagram, com 3.900 seguidores, Twitter com 2.400 seguidores e o canal de YouTube tem 126 inscritos. Hoje o valor de mercado estimado do clube no Transfer Market é de 50 mil euros, o que coloca o clube na posição 95 no ranking dos clubes da Austrália. O grande rival é o West Adelaide, que foi fundado pela comunidade grega da cidade, e também compete na South Australia League. Juntos eles formam o Adelaide Derby. As comunidades gregas e italianas eram maioria no estado, e naturalmente na cidade de Adelaide. O apelido do West Adelaide é Elas, então quando tem um clássico, basicamente os jornais noticiavam como se fosse um jogo europeu, entre Juventus e Elas. O outro rival é o Melbourne Knights, da cidade de Melbourne. Essa rivalidade ficou grande especialmente nos anos 90, quando protagonizaram 3 finais em 4 anos. Por conta da queda da NSL, sendo que o Adelaide passou a jogar a South Australia League e o Melbourne passou a disputar a Victoria League, então desde 2003 eles não se enfrentam, o que acabou derrubando um pouco a rivalidade. A longa história do Adelaide e as várias transformações ao longo do tempo produziram vários bons jogadores e técnicos. O nome que eu quero destacar aqui é Zoran Matic. Ele nasceu na Iugoslávia no dia de Natal, em 1944. Em 1973 ele chega à cidade de Adelaide para jogar no White City, que é um clube semi-profissional de Adelaide, fundado pela comunidade iugoslava, e ficou lá por 4 anos. Em 1977 ele assina com o Adelaide City, mas acaba jogando pouco. Em 86 ele começa a carreira como treinador, e logo na primeira temporada já ganha a NSL. Em 87 ganha o título continental da Oceania. Vence mais 2 NSL, nas temporadas 91-92 e 93-94. Matic foi o primeiro treinador a conquistar 200 vitórias na NSL. Foi eleito técnico do ano nas temporadas 90-91 e 94-95. Em 95 ele sai do clube e vai para o Marconi FC, e fica até 98, quando volta para o Adelaide. Nesse ciclo ele fica de 98 até 2003, e foi aquele momento em que a NSL acabou de vez. Matic hoje em dia é membro do Hall da Fama da Associação Australiana e também do Hall da Fama do estado de South Australia. Para fechar a história de hoje, vamos à sala de troféus do clube, começando pelas conquistas estaduais. O Adelaide foi 17 vezes campeão estadual de South Australia, 17 vezes campeão da Federation Cup, que é como se fosse uma Copa estadual, 4 vezes campeão da 2ª divisão estadual e 1 vez campeão da 3ª divisão estadual. Agora as competições nacionais: 3 vezes campeão da National Soccer League, NSL, 3 vezes campeão da NSL Cup, e o único título internacional do clube foi a Copa Continental da Oceania em 87. Então é isso, contamos a história do Adelaide e também da Austrália como um todo dentro do futebol.
Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até mais!